Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Contábil Pro. Hoje vamos falar um pouco mais sobre contabilidade básico 1. Não vou abordar aqui a história da contabilidade, vai ser só conceitos básicos, princípios, o que é contabilidade, que ciência é essa, o que estuda. A parte da história da contabilidade, lá do Luca Pacioli, não vai ser abordada aqui, mas vamos nos aprofundar um pouco mais no básico, depois vamos avançando até chegar no avançado. Então, só me apresentando aqui sobre mim, eu sou o Alessandro. Alguns familiares aí que já estão na live já me conhecem. Me chamo Alessandro, sou o coordenador aqui do back-office da CF Contabilidade. E a minha trajetória até a CF envolve aí aos longos de 7 anos. Esse ano vai fazer 8 anos que eu estou aqui na CF. Comecei como estagiário, assim como todas as lideranças, e vim crescendo até ocupar a posição de coordenador do back-office. Então, me deixa aqui, novamente, em todo o conteúdo que eu dou, toda a live, me deixo sempre muito bem proposto para vocês, para que vocês possam entrar em contato comigo e tirar qualquer dúvida, qualquer urgência que precisa, eu estou sempre à disposição. Então, a minha formação, eu sou formado em Ciências Contábeis, pela IBMEC, tenho pós-graduação em MBA e Auditoria Tributária pela FRJ, e eu tenho também o CRC ativo, desde 2023, se não me engano. E agora, começar também a dar aula no CRC. Então, isso aqui é um pouco sobre mim. E vamos começar o nosso Contábil Pro e iremos abordar sobre esses assuntos aqui. Mas antes de começar, eu queria poder entender de todo mundo aqui, tanto para quem está presente aqui, quanto quem está na live. Queria só entender o que levou vocês a fazerem contabilidade. Então, vou dar a palavra aí. Quem está no chat, comenta aí no chat, para que a gente possa interagir. E quem está aqui presente também, comente aí o que levou vocês a fazer essa ciência, que é Ciências Contábeis. Então, Augusto, o que te motivou a fazer Ciências Contábeis? Perfeito. Então, foi... Maria Cláudia, o que te motivou a fazer contabilidade? Bom, eu me identifiquei com a área. Aí foi o que me motivou, né? Me senti identificada com a área. Comecei a pesquisar, vi que era uma área que me interessava e eu tô gostando. Legal, legal. E Isabelle? Foi a minha primeira experiência profissional como jovem aprendiz. Lá eu tinha atividades de contas a receber e a pagar, aí eu escolhi a contabilidade. Então, desde quando eu conheci a contabilidade, sempre foi uma área que me instigou muito, né? Sempre me gerou muitas curiosidades sobre como é que funciona essa questão de calcular um imposto, né? E na época eu era totalmente leigo, né, sobre tudo. Então, assim, foi uma área que me chamou muita atenção. E é isso. E aí eu falei, cara, eu acho que tem tudo a ver comigo, com o que eu acredito, né? E fui pra cima. Sensacional. E o pessoal que está no chat, quiserem compartilhar a sua história, o que levou, o que motivou vocês a fazer contabilidade, comenta aí que eu vou estar lendo, né, junto com o Rafael. Temos alguns comentários? Tá um pouco baixo o áudio. Pessoal, melhorou o meu áudio? Tá, estão conseguindo me escutar bem? Não, perfeito, então. Pessoal, o que eu perguntei aqui é o que motivou vocês a fazer contabilidade antes de a gente começar a abordar sobre o contábil básico 1. Para a gente poder interagir e ter esse primeiro relacionamento, até para eu poder conhecer também um pouco da história de vocês. Então, ao longo do curso, da aula de hoje, se vocês comentarem, o Rafael vai ler e a qualquer momento eu vou também estar respondendo vocês. Então, no nosso primeiro módulo, iremos abordar o que é a contabilidade e para que ela serve. Então, sabemos principalmente que a contabilidade ela já existe desde sempre. Lá na época lá das cavernas, o pessoal já contava ovelhinhas, já fazia risco lá na caverna, contava os risco, e a contabilidade é algo muito antigo. Falei que não é falar da história, mas só uma rápida introdução, antes da gente chegar no método das partidas dobradas de Lucas Pacioli. Então, o que é a contabilidade, né? E para que ela serve? A contabilidade, pessoal, ela não é uma ciência exata. Apesar que muitas pessoas acham que é uma ciência exata por lidar com números
lidar com contas, cálculos, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência social que tem como principal objetivo estudar, registrar toda a movimentação patrimonial de uma entidade. E quando eu falo uma entidade, eu estou falando de uma empresa. E quando eu falo dessas movimentações patrimoniais, eu estou falando de bens, direitos, obrigações, receitas e despesas. Então, a contabilidade ela é como se fosse uma fotografia de uma empresa. Então, pense aí. Depois eu vou colocar esse exercício para vocês. Pensa aí. Se vocês tirassem uma foto da empresa de vocês hoje, o que vocês iriam ver? Se eu tirasse uma foto nesse exato momento, eu ia ver mesas, eu ia ver luz, eu ia ver pessoas que também fazem parte da contabilidade, ia ver uma série de bens aqui. Então, isso também faz parte do que a contabilidade estuda. E para que ela serve? A principal finalidade da contabilidade é transformar todas essas informações que a gente enxerga através de uma foto em dados relevantes e úteis para os gestores, para os empresários. Para quê? Para garantir tomadas de decisões em tempos hábeis. Então, dessa forma, a contabilidade serve como base para controle das empresas, seja para prestação de contas aos sócios, aos acionistas, para o banco, o governo e principalmente para apoiar nessas tomadas de decisões. Então, a contabilidade o Edilson pai, o Edilson Júnior e eu também, né, como liderados dele, gosto muito de falar que a contabilidade é linda, principalmente porque ela traz clareza nas informações. Pessoal, se vocês não estiverem me escutando bem, vocês posicionem aí, se eu estiver falando muito rápido, que eu tenho um hábito de falar muito rápido, vocês me posicionem também para eu me policiar. Então, aqui eu deixei uma foto para vocês pensarem, né, em uma foto. Então, pensem em tirar uma foto na empresa e o que vocês enxergariam nessa foto. A contabilidade é isso, tirar uma foto da empresa e poder enxergar todas as informações dessa foto através dos seus demonstrativos que a gente vai estudar depois. Então, aqui está o primeiro exercício. Tirem uma foto hoje. Pode ser uma foto das suas finanças. Pensem nas suas finanças como a sua empresa. Pô, eu tenho a minha empresa que se chama Alessandro. Se eu tirasse uma foto do Alessandro, o que eu ia ver? Pô, eu ia ver o meu salário, ia ver meus bens, ia ver meu dinheiro, ia ver minhas dívidas, meus empréstimos, meus financiamentos, tudo. Então, quando eu penso em tirar uma foto da minha empresa, eu vejo tudo isso aí. E a contabilidade é isso, tirar uma foto e enxergar todos os bens da empresa. E a contabilidade ela não se restringe só a uma foto. Ela tem alguns campos de atuações. Então, quais são esses campos de atuações? Temos a contabilidade de custo. O que seria a contabilidade de custo? Seria ajudar o empresário a precificar e entender qual é o custo da sua mercadoria ou o custo do seu serviço prestado. Então, a contabilidade de custo é uma das áreas aí também que mais estão em crescente no mercado. Porque o empresário hoje ele tem um déficit de poder entender o custo da sua mercadoria vendida. Então, ele não sabe qual efetivamente é o preço de um pão vendido. Pô, o pão eu sei que tem que ter a massa, tem que ter a farinha, sei lá como que faz o pão, mas eu sei que tem a mão de obra, tem gastos variáveis com energia, com gás, de repente. Então, a contabilidade de custo, ela levanta todos os custos daquele único pãozinho para poder ajudar o empresário a precificar. Temos também a contabilidade fiscal e tributária, que hoje ela é entendida e compreendida como o time que envia as obrigações e os impostos para o cliente. Então, a contabilidade fiscal e tributária é como se fosse uma mão de obra do governo terceirizada, sem ser a custo do governo. Porque esse pessoal daqui garante que o governo recolha seus impostos e que as empresas estejam em dia com suas obrigações. A contabilidade societária, aqui, pessoal, há algumas diferenças entre contabilidade societária e contabilidade orçamentária, que é conhecida como pública. A contabilidade societária é a contabilidade de empresas do setor privado. Então, quando falamos de CF contabilidade, estamos falando de uma contabilidade societária. Se a gente estiver falando de uma empresa, sociedade anônima, contabilidade societária. Qualquer tipo de empresa que não for de órgãos públicos é contabilidade societária. Agora, quando a gente estiver falando de empresas públicas, de órgãos públicos, exemplo, Cefaz, Receita Federal também tem prestação de contas, escolas municipais, escolas federais,
tudo que for contabilidade orçamentária, quando a gente fala orçamento, não tem a categoria de receita. Não existe receita aqui dentro. Receita é orçamento. Então, quando eu falo de contabilidade pública, estou falando de contabilidade orçamentária. E aqui é uma outra área da contabilidade também. Temos a auditoria contábil, que o pessoal, eu acho que a maioria das pessoas já ouviram falar da Big Four, que existem 4 grandes empresas globais de auditorias contábeis que garante que as contabilidades societária e contabilidade pública estejam em dias com suas obrigações, que nada esteja errado. Então, esse pessoal da auditoria contábil, eles auditam tudo que as outras contabilidades fazem, todos os demonstrativos. Eles olham a tua foto e veem se não tem nada borrado. Então, isso é o melhor exemplo que eu posso dar. O pessoal da auditoria vê se não tem nada borrado na foto que vocês tiram. Temos a perícia. A perícia é quando o juiz nomeia, ou o juiz, né, que é caso judicial ou extrajudicial, é nomeado para investigar ou chegar em algum relatório sobre alguma causa. Então, enquanto a auditoria ela produz pareceres contábeis com opinião do auditor referente a alguma demonstração, o pessoal da perícia, eles elaboram laudos periciais. Exemplo, supondo que o fulano tem algum problema no banco ao longo de, 30 anos. Ao longo de 30 anos, ele pagou seus empréstimos, mas chegou lá em 31 anos, ele duvida que a conta do empréstimo esteja correta. Pô, eu acho que estou pagando mais juros do que está no contrato. Ele pode adicionar uma perícia contábil, recorrer ao juiz, e esse cara aqui vai calcular todos esses empréstimos. No que fui pago, vai fazer um laudo pericial para entregar para o juiz. Então, a perícia contábil ela trabalha muitas das vezes com o juiz. Temos a área de departamento pessoal, que é a galerinha que faz a folha, né, os contra-cheques, o odorite, esse pessoal aqui. E temos também a área de controladoria. Em regra, a controladoria é como se fosse o gerente ali do teu escritório. Então, é o cara que vai analisar todas as informações contábeis para ajudar a planejar, ver os indicadores, ajudar a tomar decisões. Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Então, se eu te perguntar o que é contabilidade orçamentária, vai saber me dizer. Vocês conseguiram se identificar em alguma área daqui, pessoal? Na área fiscal? Perícia? Muito bom, muito bom. Então, isso aqui são alguns dos campos de atuação da contabilidade. E agora, falando um pouco mais, quem são os usuários da contabilidade? A gente sabe para quem a gente tira a foto da contabilidade, da empresa. A gente tira algumas fotos. Para quem serve? Quem vai ter essas fotos? Então, o usuário da contabilidade são indivíduos ou grupos que estão interessados nessas informações financeiras e desempenho de uma empresa. Que grupos são esses? A gente chama de interno e externo. Vocês têm alguma dúvida quem são os internos, quem são os externos? E para que eles querem essas informações? Tem alguma dúvida? Não, então perfeito. Então, quem são os usuários internos? Os usuários internos são pessoas ligadas à empresa, pessoas dentro da empresa. Então, aqui dentro está administradores, gestores, contabilistas. O que essas pessoas querem saber dessa foto da empresa? Querem saber para melhor gerir a empresa. Então, o empresário ele só vai conseguir gerir bem a empresa quando souber de dados, de números do seu negócio. Isso aí é um fato. Ninguém hoje consegue tomar nenhuma decisão se não souber que tem, de repente, caixa, se tem uma boa lucratividade para tomar essa decisão. E esses usuários internos são os principais interessados nisso. Gestor, administrador e contabilista. Em contrapartida, temos também os usuários externos. Quem são? Investidores, credores, fornecedores, auditores, governo e fisco. Vou dar um exemplo. Imagine vocês sendo investidores. Vocês vão investir em uma empresa, vão comprar ações de uma empresa. Se vocês não sabem como está a situação dessa empresa, não. Então, você é um dos usuários externo à empresa, não está ligado na empresa, que tem interesse em saber na situação daquela empresa. Se está indo bem, se está indo ruim. A mesma coisa no fornecedor. Por que fornecedor? Pô, o fornecedor está te vendendo uma mercadoria, ele quer saber da tua situação. Pô, não faz sentido. Mas quando a gente fala de duplicatas a pagar pode ser pago em 30, 60 dias. É interessante para o fornecedor ver se aquela empresa que ele está vendendo
vai ter condições de pagar ele. Não vai vender para uma empresa que não vai pagar. É uma prática bem comum no mercado, tu vender 30, 60 dias depois de enviar a mercadoria. Então, alguns fornecedores solicitam o demonstrativo financeiro daquela empresa para saber se vão vender ou não vão vender. Até para estudar qual o histórico ali de pagamento dessa empresa. Auditores, governo principalmente, o governo aí é um dos principais interessados em saber a situação da sua empresa, tanto que existem algumas obrigações que precisam ser prestadas para o governo, e o fisco. Tranquilo? E agora vamos falar um pouco mais sobre os princípios da contabilidade. Pô, mas que história é essa de princípios? Princípio é como se fosse regras. Então, todas as pessoas que trabalham aqui nessas áreas de atuação têm algumas regras básicas a ser seguidas. Não só essas pessoas, como também os gestores, os donos de negócio. Quais são elas? O principal de todos é o princípio da entidade. O que fala o princípio da entidade? O patrimônio da empresa é diferente do patrimônio do sócio. Por exemplo, não entendi nada. Simples. Não misture CPF com CNPJ. Se o sócio não pode usar o dinheiro da empresa para pagar suas contas pessoais, isso é através de prolabore, distribuição de lucro. Então, o princípio que é um dos mais ignorados é o princípio da entidade. A gente vê muita confusão patrimonial. Sócio misturando CPF, pegando dinheiro da empresa sem estar dentro do lucro, sem estar dentro do prolabore. Então, isso aqui, pessoal, acaba refletindo no contador de qual forma. O contador ele tem que ser mais consultor, tem que explicar ali para o cara, pô, não misture as coisas, não é o correto, tua contabilidade vai ficar confusa. Então, isso aqui é um dos principais princípios que é ignorado. Temos outro também, da continuidade. O princípio da continuidade, ele presume-se que a empresa continuar operando em determinado tempo. Então, não sabe até quanto tempo vai continuar operando, mas o princípio, ele presume que a empresa vai existir ali para sempre, sem fim de fechar. Então, tu opera normalmente a contabilidade sem estipular uma data fim. Existe também, salvo as situações, caso a empresa já abra, seja uma empresa constituída com data prévia de fim. Existe hoje, dentro da junta comercial, que tu dá um início de fim da vida útil ali da empresa. Então, salvo nesses casos. Aí tu já começa a presumir a data fim da empresa. Existe o princípio de oportunidade, que é registrar os fatos contábeis com rapidez, integridade e no momento correto. O que seria isso no momento correto? Se a operação aconteceu no dia 20, no dia 20 vai ser registrado essa operação. Existe também o registro pelo valor original. Então, os bens e os direitos que entram na contabilidade devem ser registrados pelo valor de aquisição. Então, você não vai deduzir ali, de repente, imposto a recuperar pelo frete, você tem que colocar o valor original de aquisição. Existe o princípio de competência. Então, pessoal, isso aqui também é um dos princípios mais importantes que muitas vezes o contador ali ignora. Competência. Reconhecer todas as receitas e despesas pelo fato gerador, né? E não quando os pagos recebidos. Se a gente usa pago recebido, deixa de ser regime competência, que eu vou explicar mais para frente, para regime caixa. E o nosso princípio é reconhecer tudo pelo caixa, tudo pela competência. Então, se você me falar, pô, Alessandro, então tá errado eu fazer contabilidade pelo caixa? Tá errada. Quando você faz uma contabilidade pelo caixa, você deixa de ter uma contabilidade de competência, ter dados econômicos, para uma contabilidade financeira. Você passa a ser uma contabilidade financeira, fluxo de caixa, liquidez, e não é um princípio da contabilidade. E temos também um outro princípio de prudência. Reconhecer perdas prováveis com cautela. O que eu falo isso aqui? Exemplo, quando eu tiro uma foto dessa sala aqui, eu vejo algumas mesas. Se chegar um dia que um colaborador, do nada, pegar um serrote, serrar uma mesa, eu vou ser prudente com o balanço do DCF e vou reconhecer uma perda de uma mesa. Então, o princípio da prudência é você reconhecer tanto perdas prováveis quanto receitas também. E não antecipar ganhos incertos. Então, esse é um princípio aí da prudência. E temos também alguns conceitos básicos da contabilidade. Pessoal, hoje a gente vai focar muito em coisas básicas, porque é o básico 1. Depois a gente começa mais a se aprofundar. O básico já tem um conceito que é a consistência, manter os mesmos critérios e métodos contábeis ao longo do tempo.
permitindo comparação em período. Isso aqui também, pessoal, é um dos pontos mais importantes que tem. Vamos supor que o fulano vai fazer um lançamento contábil com um histórico tal. Chegou o outro lançamento, tem que ter o mesmo histórico. Por quê? Porque é um conceito básico de consistência. Tem que manter o mesmo padrão. Padrão de lançamento, padrão de histórico, tudo o mesmo padrão. Temos o princípio também da relevância, que é considerar e evidenciar o que é realmente importante para tomar decisão. Então não adianta aí contabilizar várias coisas que não é relevante. Então aqui você acaba evitando detalhes que não impactam o resultado. Temos o conceito também da objetividade. Aqui, pessoal, também é um dos fatos mais importantes. O conceito da objetividade, você vai registrar tudo o que somente tem documentos, provas. Então, se você não tem certeza que algo foi pago, não tem um documento comprovando aquilo, não tem por que registrar isso. Então, a contabilidade ela registra com base em documentos e em evidências. Somos todos cientistas. Então, como cientista, a gente tem que trazer evidências. E temos também o conceito da tempestividade. A tempestividade ela disponibilizar as informações no tempo certo, para que sejam úteis no controle e nas decisões da empresa. Então, a gente vai falar muito também bastante de tempo. Já mostrei, né, um dos princípios, que seria o princípio da oportunidade, e ele também é um conceito da contabilidade. E aqui entra em dilema, né? Pô, o pessoal não faz contabilidade no tempo certo, às vezes nem contabilidade tem, vai fazer contabilidade 2 anos depois, quando é auditado, cai em atuação. Então, aqui tu está infringindo tanto um princípio como também um conceito da contabilidade. Já falando aqui do nosso próximo tempo, né, patrimônio, agora a gente começa a abordar e tentar entender o que é o ativo, o que é o passivo, o que é o patrimônio líquido. Pensando na foto da uma empresa, o que vocês imaginam como ativo? Sabe me dizer, ou Isa? Pessoal, se vocês também puderem interagir no chat aí pra gente fazer essa aula um pouco mais dinâmica hoje. Mas enquanto isso, vocês não interagem, eu pergunto aqui pro pessoal e a gente vai trocando essas ideias. Então, o que você acredita que seja um ativo da empresa? Os bens que a empresa possui. Perfeito. Então, tá. E o que você acredita que seja um passivo, Guilherme? Obrigações, né, que a empresa tem ali a recolher. Perfeito. Pessoal, o pessoal aqui está respondendo tudo certinho, porque já é um pessoal do contábil, tá? Tá uma panelinha aqui, mas quem não souber aí, já responde aí também. E, Augusto, o que você acredita que seja patrimônio líquido? Patrimônio líquido, a gente já consegue ver até pelo nome da categoria, né? É o valor que vale o patrimônio da empresa atualmente. Então, se o capital social da empresa vale 200 mil, esse é o patrimônio líquido dela. Que aí, se houver lucro também, aí também... Tá convidado para vir aqui. Ah, não, desculpa. Claro. Então, o Augusto já foi um pouquinho além, já respondeu. Então, o pessoal aqui já é um pessoal do setor contábil, tá? Então, temos aqui liderança, o Guilherme, temos o time do Guilherme já participando do Contábil Básico 1. Então, é interessante também por mais que vocês já conheçam a contabilidade, para participar dos Contábil Pro, para lembrar de alguns conceitos básicos. Então, patrimônio, ativo, passivo e patrimônio líquido. O patrimônio ele é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, patrimônio, quando a gente faz patrimônio de uma empresa, a gente está falando de ativo, passivo e patrimônio líquido. Ele engloba tudo isso. O ativo, como a Isa muito bem falou, representa bens e direitos de uma empresa. O passivo já representa obrigações e dívida da empresa. E o PL, ele representa a parte que pertence aos sócios, ou seja, a diferença entre o ativo e o passivo. Quando eu falo parte que pertence aos sócios, é só o capital social? Não é só o capital social. Se tiver lucro da empresa, o lucro pertence ao sócio. Se tiver reservas de emergência, reserva de contingência, que é tudo contabilizado num patrimônio líquido, ele pertence ao sócio. Se tiver prejuízo, pertence ao sócio também, que é o capital próprio. Quando a gente fala de patrimônio líquido, eu falo de capital próprio do sócio, é o dinheiro do sócio na empresa que está aqui dentro. Então, vamos praticar? Me dê um exemplo agora, o pessoal do chat, dê um exemplo aí também de ativo. O que vocês acham que é um ativo da empresa? Tira uma fotografia da empresa. O que vocês definiriam com ativo? Dá um exemplo aí, Maria Cláudia. O que seria um ativo da empresa? Um só, hein, Maria Cláudia? Os clientes. É um ativo da empresa.
Perfeito. O Rodrigo mencionou aqui também caixa, banco, certíssimo. Rodrigo mencionou também contas a receber, estoque. E o Mário mencionou mercadoria. Isso, pessoal, tudo isso representa o ativo da empresa. E o passivo? O que seria o passivo? Vocês têm alguma ideia? Quer interagir, Isa? Dá um exemplo de um passivo da empresa. Salários e ordenados a pagar. Correto, correto. Então, enquanto o ativo são bens e direitos, como o Rodrigo mencionou, como a Maria Cláudia mencionou, que é estoque, contas a receber, o passivo é obrigações, tudo que a empresa tem para pagar. Então, a Isa mencionou salários e ordenados a pagar. Aqui pode falar também fornecedores a pagar, empréstimos a pagar. E o patrimônio líquido? Alguém quer dar um exemplo? Augusto? O patrimônio líquido tem o lucro acumulado que a empresa possui durante os anos anteriores e também o prejuízo, se for o caso. Sensacional. Então, o patrimônio líquido ele é o capital próprio, né? Tudo que pertence ao sócio. Lucros, prejuízos, capital social da empresa, que é o primeiro investimento. Então, aqui está a estrutura do patrimônio da empresa. Então, quando a gente fala em patrimônio, estamos falando de ativo, que é a aplicação de recursos, o passivo, que é a origem de recursos, e o passivo, ele é capital de terceiros e capital próprio. Capital de terceiro é de onde vem de fornecedores, de empréstimos, e o capital próprio é do sócio. Alguém sabe por que o passivo é a origem de recursos? Alguém tem alguma ideia? Porque o passivo é a origem dos recursos? Isso. Exatamente, porque o passivo é onde tudo começa. Ou seja, o primeiro investimento do sócio vem de onde? Vem do capital dele. O capital do sócio, ele tira o dinheiro dele e aplica na empresa. Começa onde? No patrimônio líquido. É uma mercadoria para a gente poder comercializar. Começa onde? No fornecedor, no meu passivo. Então, o passivo é a origem. Enquanto isso, a aplicação dos recursos gerados no passivo é no ativo. Isso aqui já caiu em prova do CRC. Na época era da banca da Consuplan. Então, o ativo é a minha aplicação de recursos. Enquanto o passivo é a origem, eu aplico no ativo. Então, essa aqui é a estrutura, tá? Capital de terceiro, capital próprio e ativo. Só que dentro do meu ativo, ainda tem mais grupos. Tem ativo circulante, ativo não circulante. E dentro do passivo tem passivo circulante, passivo não circulante. E do PL é o meu PL mesmo. Então, abordando isso. O ativo circulante, eles são bens e direitos usados dentro de um ano. Aqui tem alguns exemplos. Caixa, estoque, coisas a receber. O ativo não circulante é acima de um ano. Mesma coisa com passivo circulante e não circulante. Tudo que for não circulante, acima de um ano. Se for circulante, dentro de um ano. E o patrimônio líquido ali é o que pertence, né, aos sócios. Então, essa aqui é a estrutura já melhor bem definida do patrimônio da empresa. Então, o ativo tem circulante e não circulante, passivo circulante e não circulante. Agora a gente começa a detalhar mais, né? Começa a tomar cada vez mais forma esse balanço. Voltando, pessoal, estamos de volta no nosso Contábil Pro, dando continuidade aos estudos do ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante. Como antes da gente estar no intervalo, eu passei, né, o exemplo para vocês, o que seria um ativo circulante, o que não seria. Eu vou só recapitular aqui para a gente poder dar continuidade. Então, enquanto no ativo circulante temos obrigações dentro de um ano, os bens e direitos dentro de um ano, exemplo, caixa. Quando eu falo dentro de um ano, o que eu quero dizer? É a capacidade de tornar esse bens e direitos líquido, ou seja, ter uma liquidez inferior a um ano. Ou seja, caixa de dinheiro espécie é o meu ativo com maior liquidez, que é o dinheiro espécie, já está na minha conta, já está na minha mão. O estoque também é o meu ativo ali com algumas liquidez, né? O estoque da empresa, eles circulam todo dia, sai vendas, então gera dinheiro. Contas a receber,
aplicação financeira, agendamento funcionário. Então, são ativos ali que geram dinheiro dentro de um ano. Ativo não circulante, que demora um pouco mais para gerar liquidez, geralmente acima de um ano. Então, aqui temos bens, imóveis, máquinas. É muito mais difícil eu vender um imóvel ou um móvel do que resgatar um dinheiro de uma aplicação financeira. Então, por isso, é o meu ativo não circulante. Passivo circulante, mesma coisa, vencimentos de obrigações dentro de um ano. Então, se eu pegar um empréstimo de 12 meses, ele vira o meu passivo circulante. Se eu pegar um empréstimo de 2 anos, como funcionaria? Um ano seria circulante e o outro ano seria não circulante. Dando continuidade aqui, a natureza de contas também. E no grau de liquidez, o ativo circulante possui uma liquidez rápida, o não circulante uma liquidez lenta. E quando eu falo de bens e patrimônio líquido, não há liquidez. Então, aqui é ativo circulante, não circulante e bens de uso. O que seria equação patrimonial? A gente compreendeu, né, que o balanço, o patrimônio da empresa é compreendido pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. A equação patrimonial é o patrimônio líquido é igual o ativo menos o passivo. Então, se você pegar uma parte e subtrair pela outra parte, você chega no patrimônio líquido. Isso aqui ainda dá para brincar mais. Ou seja, o ativo compreende uma parte, o passivo total, que é o passivo mais patrimônio líquido, é outro. Então, o ativo é igual ao passivo. Ou então, vamos brincar mais. A gente pode falar que o ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido, ou então passivo mais patrimônio líquido é igual ao ativo. Aqui tu pode somar todos esses quadrantes, que vocês vão chegar na equação também. Que tem várias fórmulas da equação patrimonial. Mas a princípio, o que eu preciso que vocês compreendam é isso, que PL é igual ao ativo menos passivo. A gente falou bastante de contas patrimoniais, né? Só que quando a gente fala de empresa, nem tudo são contas patrimoniais. E existe um grupo chamado receita e despesa que não aparecem diretamente no balanço patrimonial por não ser tratado de uma conta patrimonial, mas de conta de resultado, que serve ali para medir o desempenho financeiro da empresa durante um período, que é receita e despesa. Isso não significa que elas não existem. Elas existem e são registradas normalmente na contabilidade, porém, elas são evidenciadas na DRE, a demonstração de resultado do exercício, não no balanço. Então, existem esses dois grupos, mas elas não aparecem aqui dentro, no patrimônio da empresa. Falando de competência, né, regime caixa e regime de competência, a gente sabe que o regime de caixa são as receitas e despesas que são registradas no momento em que são pagas ou recebidas. Isso gera um controle de fluxo de caixa, um controle de liquidez. Já o desempenho econômico, a gente fala de regime de competência. E quando a gente fala de competência, é quando as receitas e despesas são registradas no momento em que o fato gerador acontece. Então, a contabilidade, o nosso princípio de contabilidade, por mais que exista o regime de caixa, toda a contabilidade tem que ser feita pelo regime de competência. Então, se tem uma energia elétrica que é paga em setembro, saiu do estado bancário em setembro, tu vai contabilizar em setembro na despesa? Não vai contabilizar na despesa. Tem que ter uma provisão no passivo em agosto, reconhecendo essa despesa com pagamento em setembro. Então, tudo tem que ser feito regime de competência. Agora vamos entrar um pouco mais sobre Luca Pacioli. Se alguém conhece Luca Pacioli, aí comenta aí nos comentários. Luca Pacioli, ele é o criador, né, fundador das partidas dobradas. A partida dobrada, ela fala o seguinte: para cada débito deve haver um crédito correspondente de igual valor. Então, tem que ser uma partida dobrada mesmo, tem que ser uma partida equilibrada. Então, se eu tenho um débito de R$10, eu tenho que ter um crédito correspondente a R$10. E aqui existem algumas fórmulas também. Fórmula de primeiro grau, segundo, terceiro e quarto grau. E o que essas fórmulas falam? A metodologia de débito. Pode ser que existe 2 débitos para um crédito, ou um crédito para 3 débitos. Só que o valor do débito tem que ser igual ao valor do crédito, obrigatoriamente. Então, o débito ele é representado pela inicial D e o crédito ele é representado pela inicial C. Aqui temos algumas naturezas de conta. Quem entende a natureza de conta entende toda a contabilidade. Então, pessoal, aqui eu peço um foco maior. O time do contábil aqui já é profissional nisso aqui. Vamos fazer alguns exercícios. Isa, qual é a natureza do patrimônio líquido? Antes da gente prosseguir,
questiono aqui também o meu pessoal, se vocês já saberem vocês estão assistindo a isso, saberem das naturezas de contas, comentem aí qual é a ordem das naturezas de conta e o que elas são, débito, são crédito. Comenta aí, pessoal, pra gente poder interagir. Natureza de conta do patrimônio líquido, Isa. Credora. Exatamente. Augusto, natureza de conta da receita. Credora. Maria Cláudia, natureza de conta do ativo. Devedor. Guilherme, natureza de contas da depreciação acumulada do ativo. Credora. Credora, exatamente. Foi uma pegadinha do É. Guilherme, foi pegadinha porque ele já é líder, já tem um nível aí mais avançado. Então, depois a gente vai entender que, apesar de algum grupo estar no ativo, possa ser que tenha natureza oposta àquele grupo. Então, em suma, esse é o grupo, essa é a natureza desse conto. Ativo tem a natureza devedora, ele aumenta com débito, ele diminui com crédito. Passivo com natureza credora, ele aumenta com crédito e diminui com débito. Despesa devedora, aumenta com débito, diminui com crédito. E assim vai. Receita credora, diminui com débito. Patrimônio líquido credora e diminui também com débito. Só que existem alguns grupos específicos dentro do ativo, dentro do passivo, dentro do patrimônio líquido, que eles diminuem, que eles aumentam e diminuem com a natureza oposta dele. São grupos, por exemplo, do ativo. Depreciações acumuladas. Se no ativo eu tenho um carro, quando eu começo a usar o carro se desgasta, vocês concordam comigo que ele perde valor? Perde. E para a gente reconhecer a perda do valor do carro, a gente tem que diminuir o ativo, controlar, através de uma conta chamada depreciação acumulada, a perda do valor residual desse bem. Então, a depreciação acumulada é uma conta credora dentro do ativo, porque ela diminui o valor daquele bem. Mesma coisa, exemplo, no patrimônio líquido. O patrimônio líquido, ele é uma conta com natureza credora. Só que caso aconteça um prejuízo acumulado de algum exercício, ele vai possuir natureza oposta à natureza do grupo dele, que é devedora. Tem que ser registrado realmente como se fosse uma conta virada. Caso o ativo possua alguma outra conta, exemplo, conta caixa, com a natureza final, saldo final C, a gente chama que a conta está virada, ou seja, está errado, está com um saldo que não deveria ser por causa dessa natureza devedora. Agora vou dar alguns exemplos aqui, né? Ativo. Imagine que vocês compram um carro. O Guilherme vai comprar um carro dele, a Mercedes. O dinheiro vai sair da conta e vai voltar como ativo. Ou seja, é que ele fez o quê? Nesse exemplo aqui, o Guilherme comprou um carro, ele teve um bem lá, vai registrar o bem do carro dele, sei lá, um valor de 100 mil reais. Registrou o bem, 100 mil reais, vai constar lá no ativo não circulante, como imobilizado, esses 100 mil reais, só que vai sair do banco dele, da conta corrente. Então, ele vai creditar a conta corrente, ou seja, ele vai diminuir o caixa da empresa, saiu 100 mil reais e aumentou o imobilizado dele em 100 mil reais. Então, essa é a dinâmica. Agora, vamos lá, supondo que seja por financiamento. Então, é financiamento para a compra de um carro. O dinheiro vai entrar na conta, ou seja, ele vai criar um passivo, vai criar uma obrigação com o banco, num passivo, depois de ser em um ano, caso ele financie em um ano, ou então mais de um ano, ele vai criar um passivo, o dinheiro vai entrar na conta do banco, vai sair da conta do banco e vai na compra do bem. Então, o dinheiro vai transitar em várias etapas. Aqui dá até para brincar com razonete. Vocês querem brincar com razonete? Pessoal, para quem não conhece o razonete, para quem está começando agora a faculdade de Ciências Contábeis, o razonete é algo que só tem no curso prático, no curso teórico, na verdade, como coloco aqui. Pô, eu sabia mexer. Onde tira isso? Não, se não puder, tudo bem. Se eu não conseguir escrever aqui, pessoal. Não... Cadê? Ah, agora foi. Aqui, né? Foi. Pessoal, o razonete, ele é descrito como T. Do lado esquerdo, eu acho que o pessoal está conseguindo ver aqui a tela? Ô, Rafael?
Tá, perfeito. O razonete ele é como T. O lado esquerdo é o débito, o lado direito é o crédito. Então aqui temos a conta do Guilherme. Guilherme é um cara cheio de dinheiro na conta. E aqui temos banco no passivo, que é empréstimo no caso. Deixa aqui, passivo circulante. E temos o veículo do Guilherme. Como é veículo? Temos o veículo. Deu um bugzinho. O que acontece aqui? O Guilherme vai comprar um carro financiado. Então, quando ele compra um carro financiado, ele vai reconhecer um passivo circulante, supondo 100 mil reais. Esses 100 mil reais, cada débito tem que ter seus créditos correspondentes. Aqui é um crédito, vai entrar na conta do Guilherme, 100 mil reais. Entrou 100 mil reais. O Guilherme tem que agora comprar o seu veículo. Então, ele vai tirar o dinheiro da conta dele. Então, eu creditei a conta. Débito menos crédito. 100 mil menos 100 mil. Entrou 100 mil, saiu 100 mil. Então, o saldo final da conta dele é zero. Vai entrar em veículo. Então, ou seja, essa transação de financiamento, mas compra de um veículo, vai ter esse reflexo aqui na contabilidade. Então, tudo começou com a origem dos recursos, que é no passivo, foi para a conta do Guilherme, saiu da conta do Guilherme e foi para a conta do veículo. Então, essa é a metodologia das partidas dobradas na prática. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer um exercício, eu proponho aqui. Agora, vamos falar um pouco mais sobre a estrutura do plano de contas. A estrutura do plano de contas, ela segue um padrão de organização que facilita registro e análise de informações contábeis. Ela é montada de forma hierárquica, indo do mais geral para o mais detalhado. Então, a estrutura do plano de contas ela vai seguir um padrão. O padrão é o número 1, 1.2, 1.2.2. Sempre que tem um padrão e geralmente é por ordem de liquidez, obrigatoriamente. Então, no ativo, as contas são representadas em ordem decrescente de liquidez. Então, tem a conta que possui a maior liquidez, até descendo para que possui a menor liquidez. No passivo, é por ordem de exigibilidade. Então, o fornecedor e empréstimos tendem a ser as contas ali que começam no passivo até com a menor exigibilidade. Então, essa aqui é a estrutura do plano de contas. No plano de contas também tem esse código do T, que a gente chama de analítica ou sintética, né, que é o tipo da conta. O T é representado por tipo. Sintética são contas totalizadoras, são contas que somam as contas analíticas. Então, como que eu falei que existe ordem de liquidez, o caixa é a conta que possui maior liquidez. Então, está o primeiro. Aí vem descendo. Banco, que são a sequência que possui também a liquidez. E elas são representadas em classificação, né? Cada número aqui é uma classificação. 1.1 aqui tem duas casas, 3 casas, 4 casas. Aqui já tem 5 casas. As 5 casas já é contas analíticas. São contas que vão lançamentos contábeis. Sempre são 5 casas. A 5ª casa é a conta que vai ter lançamento. De 1 até 4 são contas... É como se fosse um grupo de casas. A da primeira até a 4ª são contas ali, realmente que fosse o nome de cada grupo. Então, ativo circulante, disponível, e dentro do disponível tem caixa. Ativo circulante disponível, e dentro do disponível tem depósitos bancários. Então, aqui é 1.1.102. Então, essa aqui é a estrutura, é a organização desse grupo de plano de contas. Teste. Retomando, pessoal, tivemos alguns problemas técnicos, retornando aqui a continuidade do nosso módulo básico 1. Então, essa é a nossa estrutura do plano de contas. Pessoal, ficou alguma dúvida? Quando a gente olha essa estrutura, fica cada vez mais fácil da gente poder identificar essas contas dentro do nosso balanço. Então, isso aqui é a estrutura do balanço patrimonial. Vocês lembram da equação que eu falei, né? Do ativo tem que ser igual ao passivo. Então, aqui vocês conseguem ver, né? Que o ativo
ele é igual. O passivo é o mesmo valor. E se tu pega o ativo e diminui pelo passivo circulante e passivo não circulante, você chega no valor do PL. Então, é uma fórmula de uma equação. E todas essas contas aqui, disponibilidade, contas receber, estoque, elas estão dentro do nosso plano de conta. Então, o que o contador faz? Eles cadastram dentro do plano de contas, organizam as contas lá, de acordo com a liquidez, com a exigibilidade, de acordo com os grupos de contas, se é do ativo, se não é do ativo circulante, para que no balanço fique tudo desenhado dessa forma aqui. Tem como Então, aqui, ó, ajustar a grupo apresentação? dentro do ativo circulante. Claro. A tela, estamos sem tela. Voltou. Perfeito, tá? Perfeito. Maravilhoso aqui. Perfeito, obrigado. Nada, que isso. Alessandro, pode retomar. Pessoal, retornando aqui para a gente poder finalizar aqui a nossa aula de hoje. Então, basicamente, essa é a estrutura do plano de contas, onde o contador faz o cadastro de cada conta e essas contas são refletidas no balanço patrimonial da empresa. Então, essa aqui é a estrutura do balanço, isso aqui é o patrimônio de uma empresa, é a fotografia da empresa que a gente havia mencionado. Então, através dessa fotografia, a gente consegue entender dos números das empresas e onde cada disponíveis, cada valores, cada dinheiro da empresa estão. Então, aqui, olhando aqui brevemente, a gente consegue ver, né, a posição do estoque, consegue identificar o que a empresa tem para receber, consegue ver quais são os depósitos judiciais, qual o imposto a empresa tem para recuperar, consegue ver os empréstimos que a empresa tem. Aqui, no caso, a empresa tem um empréstimo de 207 mil, que já corresponde mais que a disponibilidade que a empresa tem. Então, aqui a gente começa a tentar entender os números e começar a fazer uma análise em cima desse balanço patrimonial. Vocês analisando esse balanço aqui, quais são as conclusões que vocês chegam? Será que é um balanço aí, essa empresa? Eu investiria nessa empresa? Eu aqui já consigo ver que ela possui um fornecedor muito alto, empréstimo muito alto, um não circulante. O fornecedor dela também está muito alto. A disponibilidade, quanto a receber, está um pouquinho baixa. Então, essa empresa vai ter dificuldades de pagar tanto essas operações aí a curto prazo. Os lucros, possui reserva de lucros acumulados, mas também possui outras reservas aqui, ó. Hoje, resultados abrangentes. Participações, ela possui participações acionistas em outra empresa. Tem obrigações tributárias parcelado, também de cliente, dividendos a pagar, imposto. Então, isso aqui é realmente uma fotografia da empresa. E partindo disso aqui, a gente consegue chegar nessas conclusões, né? No caso aqui, ela apresenta, analisando brevemente, ela apresenta um saldo, né, de caixa muito menor do que a capacidade ali de gerar, né, de pagar seus empréstimos e fornecedores. Então, pessoal, isso aqui é a estrutura. Todas essas contas aqui, empréstimos, fornecedores, impostos, estão tudo dentro do plano de contas, onde eu cadastro e são utilizadas no balanço. O Contábil Pro de hoje, do básico, foi somente realmente o básico do básico do básico, e não nos aprofundou na história da contabilidade, mas foi realmente para trazer alguns conceitos básicos de débito, crédito, estrutura do plano de contas, natureza, para que no próximo básico 2 a gente se aprofunde nessas operações, como a gente monta um balanço desse jeito aqui, já sabendo dos conceitos dessa aula de hoje. No final, a gente vai disponibilizar para vocês um formulário, que é uma provinha para vocês preencherem. Quem conseguir gabaritar aí, deixa aí no comentário também, que a gente vai também disponibilizar certificado para vocês. Beleza, pessoal? Novamente agradeço a presença de todos hoje aqui. É um imenso prazer poder interagir com vocês.